aqui no gabinete do prefeito Miguel Gasparetto, município de Ronda Alta, falando hoje sobre dois assuntos importantes e pertinentes ao município. O primeiro, sobre a coleta seletiva do lixo implantada em Ronda Alta, os principais detalhes e dados em pouco mais de 15, 20 dias de implantação desse projeto, e também sobre planos e ações sociais que o município desenvolve, muito embora tenham sido criados pela União. Prefeito Gasparetto, boa tarde a você. Falando no Diário RS agora, mais de 20 municípios da região. Primeiramente, quando foi implantada essa coleta seletiva do lixo aqui no município de Ronda Alta? Tudo bem? Boa tarde, Joel, aos ouvintes do Diário. Dia 2 de outubro nós começamos a campanha da coleta seletiva. Ela vem sendo promovida em vários municípios e muitos têm a expectativa de que isso seja efetivamente implementado. Quando nós lançamos dia 2 de outubro, nós jogamos toda a equipe de trabalho na rua, secretários, fazendo acompanhamento, porque nós tínhamos uma expectativa de que 60% da população fizesse essa adesão. Como nós já vimos trabalhando fortemente nas escolas, alguns bairros, superou bastante esse número. Então hoje nós temos com segurança poder afirmar que 80% da população já aderiu ao processo e vem se comportando dentro daquilo que havia sido previsto. Agora a nossa preocupação se volta para aqueles 20% que ainda não receberam a devida convencimento ou a devida razão, para que eles também possam fazer parte dessa maioria. Acreditamos que nós vamos levar isso a um trabalho exaustivo até que sejam tomadas as medidas legais. As medidas legais fazem parte também do processo, mas elas não estão nesse momento sendo discutidas ainda, mas elas serão. Então agora, acredito eu, que durante o mês de novembro nós devemos estabilizar isso aí e partirmos para uma segunda etapa, em que a gente vai notificar efetivamente essas pessoas, para que elas também façam parte desse grupo. Demais, imagino que todo o recurso que hoje está sendo destinado, oriundo dessa coleta seletiva, que vai parar lá no consórcio Conigepu, lá em Trindade, ele vem a retornar em benefício dos próprios municípios, na medida em que as pessoas passam a ter um cuidado maior com as coisas que são expostas ou colocadas na rua hoje, e toda a região integra, então, essa atividade. Na parte que cabe a nós, eu estou plenamente satisfeito. Percebe aí, como o senhor falou, que houve toda uma conscientização da população de forma anterior à aplicação do projeto, principalmente nessa nova geração, crianças e jovens da rede municipal de ensino. Nós começamos fazendo reuniões nas escolas, editamos 2 folders, inicialmente um, depois finalizamos agora, no final, antecipando o início, um outro folder, e mais uma repassada nas escolas. Daí eu participei, inclusive, dessa última etapa, na reunião que fazíamos com todos os alunos nas escolas. Algumas escolas, eles estavam sabendo mais do que a gente, que está bastante envolvido no projeto. E daí eu imagino que seja importante. Mas teve uma outra faixa etária que nós abordamos com bastante intensidade, que foi a terceira idade, e eles também, através do grupo e das organizações que eles têm nas suas comunidades, nos seus bairros, deu certo lá nesse grupo também. Importante salientar que essa mudança de coleta de lixo, destinando de forma correta o lixo seco, separado do lixo orgânico, também pode voltar através de recursos do próprio Conigepu, ou seja, o lixo que pode ser reaproveitado, o município também recebe uma partezinha, obviamente, desse montante, prefeito. Proporcionalmente à quantidade de peso, de quilos que são destinados àquele consórcio, é feito um rateio. Se nós conseguirmos, lá dentro daquela unidade, fazermos uma seletividade maior, porque conseguimos 20%. De toda a quantidade que vai para lá, 20% é reciclado e o restante vai para o aterro sanitário. Se nós conseguirmos uma quantidade maior de produtos que podem ser reciclados, aumentará, obviamente, a receita, e essa receita volta para os municípios proporcionalmente ao tamanho de cada um. A importância, claro, também da comunidade, além de aderir, poder também conscientizar outras pessoas que talvez ainda fiquem um pouco receosas em fazer essa diferenciação do lixo seco do lixo orgânico. Se o Brasil quer dar aquele passo importante de passar de um país que ainda faz
pensa em ser um país do futuro e que dar aquele passo e que começa nas unidades municipais, nas células municipais, em que um processo de respeito ao meio ambiente, um processo cultural, nós temos que fazer isso. As pessoas conscientizadas precisam, de alguma forma, auxiliar na conscientização dos demais. Prefeito, nós falávamos de forma anterior, antes mesmo de tocar no assunto de coleta seletiva do lixo, que desde os anos 90, meados dos anos 90 em diante, a União lançou diversos programas sociais com o claro objetivo de auxiliar as pessoas em maiores necessidades, talvez financeiras, econômicas. Com o passar dos anos, ou desde então, os municípios acabaram tendo a demanda de fazer, digamos assim, pagar essas ações sociais. Ronda Alta certamente está nesse contexto, prefeito Miguel. Eu diria que começou com a Constituição de 88. A Constituição de 88 ela foi elaborada no Congresso Nacional e ela tinha um sentimento extremamente paternalista. E ele veio, na medida que o tempo foi avançando, o Congresso continuou deliberando sobre esse assunto. Inúmeros, dezenas de programas eram criados a partir de mobilizações ou de bases eleitorais do próprios deputados, e a partir de lá eles elaboraram leis que criavam determinados programas com determinada sustentabilidade. Muito bem, essa sustentabilidade deveria estar prevista em que, com o aumento, o avanço do tempo, emprega-se lá profissionais, pessoas, que isso tem uma inflação ali embutida. E isso nunca foi previsto. E os programas, então, hoje, nós designamos como subfinanciados. O que é um subfinanciamento? Se você precisa um determinado valor para manter uma equipe hoje, daqui a 5 anos pode ser que aquele valor não seja mais suficiente. E foi o que ocorreu. Os valores hoje não são mais suficientes. Alguns programas precisarão ser extintos. O próprio governo federal de hoje, a gente não sabe dizer o que virá nos próximos anos, mas pelo menos a recomendação de hoje é que você tenha cuidado e que alguns deles sejam extintos. Nós tivemos o cuidado e eliminamos, não totalmente, mas subtraímos quase que na sua totalidade o programa dos agentes comunitários de saúde. Por que nós entendíamos isso? Porque com as estratégias, como nós temos 13 em Ronda Alta funcionando bem, elas já têm equipes que fazem esse trabalho de visitação daquelas pessoas ou daqueles núcleos que precisam uma atenção maior. Não justificava nós mantermos lá 21 agentes comunitários de saúde, em que o pior não era isso, o pior é que o tempo foi avançando e foram se criando mais direitos e menos deveres. E, na verdade, um agente comunitário de saúde, ele não é responsável pelo problema que tinha, mas ele estava impedido de fazer as coisas básicas que são exigidas na saúde. E também não era mais suficiente, uma vez que o governo federal criou o programa repassando R$1.000 por agente. Hoje um agente comunitário custa mais de R$2.000. E aí quem é que vai suprir essa diferença? É o município, são os municípios. Nós ainda não tínhamos concursado isso. O Tribunal de Contas ainda não havia nos imposto essa obrigatoriedade. Mas em muitos municípios essa obrigatoriedade obrigou o prefeito a fazer o concurso e hoje eles estão com uma impossibilidade, inclusive, de negar o programa, desmanchar o programa, não pode mais. Agora eles estão dentro, e isso não só nesse caso, Joel, mas em inúmeros casos os municípios foram entrando nessa armadilha, nessa arapuca. E hoje eles estão à beira de uma sustentabilidade que inclusive foi discutido agora recentemente nas reuniões da ZOP, reunião da FAMUS, reunião da Confederação Nacional dos Municípios, em que se busca uma solução. Mas hoje, a maioria dos municípios, se não receberem um recurso extraordinário do governo federal neste final de ano, não fecham as contas. Sem falar também, prefeito, que de lá para cá, o prefeito vai atender ligação. Sem falar também, prefeito, que desde então, como o senhor afirmou na sua colocação, seu ponto de vista, obviamente, desde a questão da Constituição de 88, as pessoas em cada município aptas a receber os programas sociais também aumentaram, constitucionalmente, aumentando o valor que o município tem que fazer para fazer esse fomento, esse auxílio social, digamos assim.
Não, olha, Joel, até poderia ser essa a lógica, mas eu vou te citar um exemplo. Por exemplo, não necessariamente que elas tenham aumentado o número de pessoas que acessam os programas. Porque nós temos, por exemplo, o programa Bolsa Família, Ronda Alta tinha 630 pessoas, hoje tem 560. Houve uma redução, porque é natural, deveria ser assim, as pessoas evoluem, inclusive economicamente. Nos demais programas, não. É normal, o grupo ele se renova. Quando alguém sai daquele grupo, tem outras pessoas chegando, mas o custo dele continua crescente. Ele é crescente nos seus gastos, como qualquer atividade. Para finalizar, prefeito, a gente sempre tem a sua palavra, a sua manifestação como, claro, prefeito, líder executivo, mas um gestor. Foi assim em outras oportunidades da carreira profissional e a sua forma de falar também é de um gestor que certamente sabe tudo que se passa no município e tem esse conhecimento estadual federal. Isso nas suas ligações diárias, prefeito Miguel, ajuda a saber como adotar as novas medidas a serem impostas ao município, ser feitas aqui em Ronda Alta? Sem dúvida nenhuma, na vida nós temos escolas e cada um se prepara. Um médico, ele faz uma especialização em determinada área e ele passa a ser um profissional referência naquela área. Na atividade de gestão das empresas, e isso também é muito difícil hoje, uma grande empresa ser bem gerida, mas é o que eles buscam. Os municípios, infelizmente, sempre tiveram preponderância na questão política, em que se envolve mais os fatores políticos, na hora da conjugação da equipe, na hora da tomada da decisão, considera-se, em primeiro lugar, a questão política. Bom, o que isso gerará de impacto? Em segundo lugar, você vai se preocupar, e você só se preocupa quando a coisa está ruim. E nesse momento as coisas estão ajustadas, então quem não desistiu da decisão exclusivamente política e adotou uma decisão mais baseada na gestão, poderá sim ter severas dificuldades. Nós temos a pretensão de estarmos caminhando na segunda opção, que é aquela de tomar a decisão baseada em processos de gestão. Prefeito Miguel, obrigado mais uma vez pela sua atenção, pelo seu tempo de gestor, que a gente sabe que é bastante corrido. Antes do final do ano, a gente volta com uma entrevista aqui com o prefeito Miguel, talvez com o vice-secretário Odemar também, falando desse ano de 2017, como foi aqui no município de Ronda Alta. Falamos de Ronda Alta para o Diário RS, Joel de Brito.